E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Prongs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o item Visão do jogo Genshin Impact. Foi um de vocês que me pediu esse tutorial, então eu espero que você goste. Bom, esse item foi bem legal de fazer, eu gostei bastante do resultado dele. Como eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, eu fiz ele solto, a base e o elemento são separados. Então você pode mudar o elemento e fazer de qual você quiser, desde que seja da base redonda, né? Eu pretendo fazer o item da base quadrada, que é triangular em cima, mas esse vai ser um tutorial exclusivo pro pessoal do Clube Cosplay. Desde que o jogo lançou, eu quero jogar ele principalmente em live, então se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, já fica aqui o chamado pra você me acompanhar. E até hoje eu não fiz isso, mas eu tenho que dizer que o jogo me encantou bastante, ele é muito colorido, os personagens são muito bonitos, e eu selecionei duas personagens que provavelmente eu vou fazer cosplay delas. Então, por causa disso, eu vou começar a fazer os itens desses personagens e as peças que eu vou precisar pro cosplay, e elas vão acabar virando tutorial. Então eu espero bastante que vocês gostem desse tutorial, porque vai ter mais coisa de Genshin Impact aqui no canal. Esse tutorial vai ficar na categoria de intermediário. Eu uso algumas ferramentas para fazer essa peça e algumas coisinhas que podem ser um pouco mais complicadas para as pessoas iniciantes fazer. Mas se você quiser começar fazendo por essa peça, eu super incentivo. Se você quiser também estudar os conteúdos antigos do canal, eles são todos separados e organizados em playlist para ficar mais fácil para você se achar e descobrir o que você precisa saber por aqui. Eu usei para fazer essa peça uma mistura de EVA de 3mm, 2mm, o bem fininho de papelaria convencional de 1mm. Eu acho que nenhuma dessas partes é EVA de 5mm, talvez só a base não. Essa base aqui é de 3mm também. Então eu usei EVA um pouco mais simples de encontrar. Também porque não precisa de um EVA tão grosso, já que a peça em si ela é pequenininha, né? E como eu vou fazer várias camadas, ia ficar muito bruto, eu acho. O acetato, as tintas e os vernizes você pode encontrar em papelarias e lojas de artesanato. Eu recebo muitas perguntas de onde é que eu consigo esse material. Normalmente a maior parte dos materiais eu consigo em papelaria e loja de artesanato. Alguns materiais eu consigo em loja de material de construção e tintas. Bom, o primeiro passo que eu fiz foi pegar um pedaço de acetato e recortar ele mais ou menos do tamanho que eu precisava. Como vocês podem ver, eu tô com dois moldes, o com a base quadrada e o com a base redonda. Para esse tutorial, a gente vai usar só o da base redonda. Então eu peguei ele, coloquei ele num suporte alto, para que eu pudesse fazer o movimento de empurrar o acetato para baixo. Então eu esquentei o meu acetato com o meu soprador térmico até ele tá bem maleável e empurrei ele de uma única vez em cima do meu molde redondo. Depois eu esquentei as bordas ainda para dar aquela acertadinha e aí depois que ele esfriou, foi só tirar. É bem simples. E assim eu tenho minha doma de acetato para poder fazer a minha peça certinho. Depois que o domo tá modelado, a gente recorta as bordas dele para ficar só do tamanho que a gente precisa. Eu ainda vou ajustar isso ao longo do tutorial, mas assim fica mais fácil de trabalhar. Agora, minha primeira tentativa de fazer o símbolo de dentro do item é fazer ele no acetato. E primeiro eu risquei ele todo com uma pontinha de lâmina, no caso eu usei esse bisturi, mas você pode usar um estilete também. E depois eu vou pintar ele com tinta branca. O que acontece é que no final eu acabei não gostando do formato dele na minha peça, não gostei de como ele ficou. E essa parte do processo eu acabei descartando. Em sequência, eu também estou recortando a base, que vai ser a base onde vai ficar o elemento em cima. Eu já tenho esse EVA, deve ter uns 3, 4mm, que é da cor que eu preciso. E vocês podem ver que a ideia era colocar o símbolo em cima desse EVA, mas eu acabei mudando de ideia. Bom, agora a gente vai fazer o molde para o formato do emblema, o que fica em volta da pedra de elemento, né? Eu peguei um papel e eu tô desenhando à mão livre. Como a peça é simétrica, eu gosto de dobrar o papel no meio, fica mais fácil pra gente fazer o desenho. Eu conferi se meu círculo tava certinho, pra eu ter certeza que ele tava simétrico, e aí eu comecei a desenhar. É válido lembrar que esse primeiro desenho meu, no final das contas eu acabei não gostando muito dele, e fiz algumas alterações enquanto a peça tava em andamento. Como eu faço essas peças e crio a modelagem delas enquanto eu tô fazendo, isso é bem capaz de acontecer. Mas eu espero liberar pra vocês no site, bem em breve, esse molde, pra que se vocês quiserem fazer essas peças também.
também. E o pessoal do Clube Cosplay vai ter acesso a essa modelagem também muito em breve. Assim que eu passar ela pro computador limpinha e bonitinha, vocês vão ter esse molde bonitinho pra vocês. Depois que eu tava com toda a modelagem feita, eu passei ela pro EVA de 5mm. Eu pinei com um alfinete pra ficar mais fácil e recortei ela com estilete ou com um bisturizinho pra ficar mais prático. Você pode recortar com a tesoura, mas tem que tomar muito cuidado, porque a tesoura tem o costume de beliscar a borda. Se você for fazer essa peça sem o uso da micro retífica para depois eliminar as bordas e deixá-las mais bonitas, e quiser fazer ela direto com o corte, seu corte tem que estar bem limpo e preciso. Para isso, afie suas lâminas e, se preciso, troque elas. E se você tá gostando do conteúdo, já assistiu alguns vídeos em sequência e aqui ainda não se inscreveu no canal, poxa, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente posta vídeo todo domingo às 19 horas. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente posta por aqui. Bom, o próximo passo agora é começar a recortar os pequenos detalhes que tem nessa peça. Ele tem pequenos entalhes na parte de baixo e depois ele vai ter aquelas pequenas asinhas. Para fazer esses entalhes na parte de baixo, eu usei EVA de 3mm. Eu fiz a modelagem deles no papel e aí primeiro eu recortei uma base em 3mm com todos eles juntos e depois eu vou recortar todos eles separados. Assim, eu tenho um volume a mais na minha peça, o que deixa ela bem interessante e bem bonita. Para você criar mais detalhe, mais interesse na sua peça, trabalhar com vários volumes diferentes é bem interessante. Para isso, é legal você explorar até onde você pode ir com milimetragens diferentes de EVA para fazer com que a peça crie várias curvas interessantes e coisas assim. Como eu falei pra vocês, eu troquei aquela modelagem que eu tinha feito pra essa aqui, que eu achei que ficou muito mais parecida com a peça. Então eu recortei de novo uma peça inteira e voltei àquela etapa que eu tava anteriormente com essa borda feita. A única coisa que mudou foi os triângulos na parte de cima. E aí, pra ajeitar todos os detalhes, eu utilizei a minha micro retífica pra adicionar volumes diferentes na minha peça. Nesse caso, eu tava usando uma peça fixa pra fazer isso. Então eu lixei baixo relevo em algumas peças específicas pra mimicar a imagem de referência que eu estava utilizando e fazer com que ela parecesse que tivesse esses indentes. Vocês, no caso, estão vendo a minha cabeça, mas acreditem no que eu tô falando, tá acontecendo. Depois que eu recortei e lixei toda essa peça, eu vou passar calor nela. Calor é muito importante para tratar o EVA. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no vídeo aqui no canal, que vai estar no izinho, tudo sobre EVA, onde eu explico a importância de esquentar o EVA. É um dos passos mais importantes. Se você, por acaso, não tiver um assoprador térmico, não tem problema. Também tem um tutorial aqui no canal mostrando como você pode esquentar o EVA usando secador de cabelo. Como eu comentei com vocês, agora eu vou recortar aquelas pequenas asinhas que eles têm na lateral. Eu tô utilizando a parte de dentro das duas partes que eu recortei a borda, ficou esses redondos, o tamanho dá certinho para recortar as minhas asinhas. E lembra quando você estiver fazendo uma peça assim, que você tem que fazer ela espelhada. Você tem que fazer o lado direito e depois o lado esquerdo. Agora eu comecei a minha segunda tentativa de fazer o símbolo que vai dentro do item. Nesse caso, eu pinei direto o meu papel impresso com o meu símbolo num pedaço de EVA que eu sabia que dava o tamanho para ficar dentro da minha peça. E com o meu bisturizinho bem afiado, eu comecei a demarcar toda essa peça. Foi um processo bem trabalhoso, mas eu consegui um resultado bem mais parecido com o que eu queria, porque eu acho que de outro jeito ela ia ficar muito complexa e eu também não queria pintar essa peça. Como você pode ver, a parte do EVA que vai o elemento, eu já fiz ela da cor do EVA que eu tinha. E essa peça eu também já queria fazer da cor que precisava ser, no caso branco. Assim, o processo de pintura não ser tão tedioso, porque a peça é muito pequenininha. Isso poderia acabar atrapalhando alguma coisa. Então eu resolvi cortar direto. Foi bem trabalhoso, você tem que ser bem preciso e com bastante paciência. Depois que eu tinha recortado todas as peças, eu fui com a tesourinha bem de leve, quebrando todos os ângulos que tinham ficado na parte que vai ficar pra cima. Eu queria que essa peça fosse arredondada. Eu quero que esse símbolo pareça que vai estar unido, fundido com a parte de baixo que é verde. Então, para isso, o primeiro passo é que eu, com a tesourinha bem suavemente, tirando todos os ângulos grosseiros que ficaram de como eu cortei ela com o estilete. Depois disso, eu ainda vou lixar essa peça. Foi um trabalho bem meticuloso, mas o resultado ficou bem legal, mais ou menos do jeito que estava na minha cabeça. Bom, agora nesse processo eu vou começar a lixar todas as peças pequenas. É muito fácil você acabar errando peças pequenas com a retífica, você tem que ser bem paciente, utilizar a menor velocidade que você tiver e segurar a peça bem firme na sua mão. E também respeitar o lado de rotação da sua retífica para conseguir fazer uma lixagem o mais lisinha, o mais bonitinha possível. Mas também é muito importante, depois que a gente lixa tudo, passar calor. Já falei isso e é muito importante. Toda vez que você lixa uma peça, você tem que esquentar ela depois. Para esquentar peças pequenas, você pode colocá-las dentro de alguma coisa, tipo um rolo de fita, para diminuir a chance delas saírem voando por aí.
E se fazer cosplay e estudar sobre cosplay é uma coisa que você gosta, dá uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem um link pro Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente vai começar a unir todas essas pequenas pecinhas que a gente fez. Eu vou fazer um apoio na parte de baixo, quase uma extensão desse círculo que é um pouquinho maior do que o buraco da minha peça. Na verdade, esse círculo, ele vai embaixo dessa borda do emblema que eu fiz. E essa extensão que eu tô fazendo é para colocar aquelas pequenas peças que tinha na parte de baixo. Quando vocês forem receber o molde, se vocês comprarem no site, essa peça já vai estar completa com esse formato e você não vai precisar fazer essa parte. Aí eu cortei o excesso brevemente para só não ter tanto material assim quando eu for trabalhar. E aí eu comecei a colar a parte de cima do emblema. Como eu falei, essa parte ela é do tamanho da minha bordinha do emblema, então ela vai dar a sustentação por inteiro na minha peça. Quando você estiver usando cola quente, você apoia ela um pouquinho para ter certeza que ela tá bem colada. E outra coisa também é você vestir a peça do meio para ter certeza que você não deformou na hora de colar. Agora eu vou continuar colando as outras partes. Primeiro, aquela borda maior que a gente fez, que vai encaixada logo embaixo dessa pontinha que tem no final do círculo. E depois a gente vai recortar o excesso para ter certeza que a peça vai ficar só no formato que a gente precisa. Eu recortei todo o excesso, dei aquela conferidinha para ver se estava certo. E essa parte é muito importante porque eu preciso que essas duas peças estejam no mesmo nível. E o que acontece é que antes disso elas não estavam no mesmo nível. Por isso eu fiz esse avancê, por isso que ele vai estar adicionado depois no molde. E com a ponta da pistola de cola quente, eu posso acertar qualquer emenda e ter certeza que elas estão bem reforçadas. Agora a gente vai começar o processo de colar tanto essas partinhas brancas na minha base verde para fazer o símbolo do elemento, quanto depois colar as asinhas. Eu tô testando essa cola AT6000, que o Danilo tá chamando de... O que é que você tá chamando ela? Arnaldão. Se você entendeu a referência, deixa aí nos comentários. E eu tô testando ela para colar EVA no EVA. Eu fiz outros testes e descobri que ela é muito boa para colar outras coisas no EVA, mas eu tô testando para ver se ela fixa bem EVA no EVA. O lado negativo dessa cola para colar EVA no EVA é que ela demora 24 até 72 horas para realmente fixar uma parte na outra. No caso do EVA, tem colas que são mais rápidas do que isso. Por exemplo, a cola quente, que foi o que eu usei até agora. Mas outros itens no EVA nem sempre fixam tão bem. Por isso eu achei interessante a gente dar uma olhada e testar para ver se ela é realmente boa para colar outros itens no EVA. E é isso que eu tô testando. Foi bem chatinho colar essas peças pequenininhas e eu utilizei alfinetes para me ajudar a fazer com que elas não ficassem andando e saindo do lugar que eu tinha colocado elas. Como eu falei, essa cola demora um pouco para fixar, então eu tive que colar e deixar secando de um dia para o outro. Enquanto isso, eu usei alfinetes para ter certeza que elas estavam no lugar. Como depois eu vou cobrir essa peça toda com verniz spray, os furinhos do alfinete não vão aparecer porque eles vão ser cobertos. Então é um processo de paciência. Se você quiser, você pode utilizar a super cola, com certeza dá certo. Eu não recomendo usar cola quente porque ela vai deixar muito excesso. E nesse caso, cola de contato também não daria certo porque ela poderia manchar a peça e eu não quero ter que pintar essas pecinhas. Depois que elas estavam todas no lugar, eu tirei o alfinete, pressionei com a mão para ter certeza que elas estavam certinhas e deixei secando. Agora a gente vai colar as asinhas. Tenha cuidado porque as asinhas têm que ter lado direito e lado esquerdo. Para isso você tem que ter noção, principalmente na hora que você for lixar suas peças. Para colar elas eu utilizei uma gotinha de cola quente. A cola quente não gruda nessa minha mesa de corte. Se você quiser saber mais sobre essa mesa de corte, eu fiz um destaque no meu Instagram e eu expliquei um pouco sobre ela lá. Então eu não tenho problema de deixar o excesso da cola fixar e passar pela mesa, porque depois eu só chacoalhar a minha peça que ela vai sair. Caso a sua mesa tenha um problema da cola quente fixar nela, coloque alguma coisa embaixo que seja bem lisa, tipo um pedaço de acetato, alguma coisa assim, para evitar que você acabe colando essa peça em outra coisa que você não queira. Com a pontinha do estilete, eu vou tirando todo o excesso da cola para ter certeza que ele não vai ficar aparente. Pode ser um pouco chato às vezes, mas uma lâmina é ótima para fazer isso. Eu vou colando eles todos um a um com bastante paciência e pressionando até ter certeza que eles estão bem firmes. Quando eu colei a asa de cima, eu não fiquei muito satisfeita do jeito que ela estava. Em geral, o formato que eu tinha feito ela a princípio não estava bom. Eu acabei depois recortando um ângulo um pouco mais abrupto nela, para que ela ficasse um pouco mais para baixo do que para cima. E com o bico da cola quente eu espalhei a cola que tinha ficado atrás e reforcei as peças coladas.
Uma última coisa que eu fiz, que eu achei que ia ser bem necessário e realmente ajuda, eu desenhei o formato, o contorno de todas as peças juntas numa EVA de 2mm, passei cola quente. Quando vocês forem ter acesso ao molde, também vai ter essa parte para vocês. Eu acho que ela deixou o acabamento mais bonito e deixou a peça mais firme. No caso, eu recortei uma peça de EVA toda para finalizar a parte de trás e ter certeza que nenhuma emenda estaria aparente ou poderia ficar frágil. Eu tirei todo o excesso de cola quente que tinha ficado nas beiradas e recortei toda a borda. No caso, eu não recortei essa peça antes e colei depois porque eu não tinha certeza como é que ela ia ficar. Eu finalizei todo o corte com uma tesourinha para ter certeza que as bordas estavam bem bonitinhas, mas eu vou dar uma lixadinha depois para ter certeza que elas estão legais. Eu tava na dúvida a princípio se eu recortava o buraco entre cada asinha, porque na peça parecia que ela era uma coisa só, mas eu preferi recortar depois, eu achei que deu uma leveza a mais na peça. E a gente vai entrar agora no processo de primer. Eu vou diluir um pouquinho minha batida de pedra, o que não é muito comum. Como essa peça é delicada e tem todos esses detalhes, se eu passasse uma mão de batida de pedra muito grossa, eu ia acabar matando toda a escultura que eu tinha feito. Se você quiser fazer cola branca, eu recomendo que você passe camadas finas de cola branca, ao invés de diluir a cola branca. E espere muito bem secar antes de você pintar. Eu vou fazer 2 a 3 demãos dela totalmente diluída. E vou dar uma lixadinha depois, como sempre, para ter certeza que a peça tá bem por igual. Para finalizar essas duas peças juntas e dar aquela sensação que eu falei que elas estavam uma fundida na outra, eu vou utilizar bastante verniz spray. Durante o processo de verniz spray, a parte da ponta da peça branca descolou da peça verde, provavelmente porque ela não estava completamente seca. Então eu tive que refazer. Eu utilizei o próprio verniz para colar, eu só pressionei e deu certo. Nesse meio tempo eu também mascarei todas as partes que vão ser pretas da minha peça e passei tinta spray dourada, só para dar uma base de cor nela. É muito interessante quando você for pintar, sempre mascarar suas peças e prendê-las num papel. Com a fita crepe dobrada, você consegue prender no papel e evitar que você manche tudo em volta. Eu experimentei para ter certeza que elas estão todas certas e para dar aquele vislumbre de como ela vai ficar pronta. Tô bem satisfeita por enquanto. Você experimentou? Experimentei ela. É um experimentar pequenininho, só um experimentei. Agora eu vou reforçar todas as partes que são pretas na minha peça. Mesmo eu mascarando elas acabaram ficando um pouquinho manchadas e eu também prefiro que elas fiquem mais opacas, mais profundas. Eu também vou aproveitar, depois de pintar todas as partes pretas da minha peça, fazer um sombreado na minha peça, principalmente nas partes douradas, onde eu fiz os detalhes com alto relevo, baixo relevo, para ter certeza que isso realmente salte aos olhos. Para fazer todos esses detalhes, eu vou utilizar um pincel bem pequenininho para precisão no que eu tô fazendo. Mas para fazer as sombras, eu vou utilizar um pincel um pouquinho maior e mais fofinho. Assim eu posso enfiar ele nos cantinhos e ter certeza que tudo vai ficar bem coberto. E depois com um pedacinho de papel higiênico eu venho tirando o excesso. Isso é ótimo para destacar toda a escultura que você faz na sua peça, mas também para acrescentar sombras e volumes, mesmo em peças que não têm escultura, porque assim você consegue dar profundidade numa peça que não necessariamente foi esculpida daquela forma. Agora eu vou começar um processo de passar um dourado mais escuro em toda a minha peça. Como eu comentei, esse dourado que eu passei em spray foi só para dar uma base. Como eu tinha um restinho de dourado aqui, eu achei que ia agilizar o trabalho e realmente agilizou bastante o meu trabalho. Eu estou utilizando o pincel e uma gota de dourado rende para essa peça inteira. Nas asinhas eu não quero que ele fique exatamente da mesma cor, então eu pintei e tirei o excesso. Aí sim ele fica apenas sombreado com a cor do resto do dourado, mas não necessariamente no mesmo tom. Depois que eu estava satisfeita com a pintura, eu levei a peça lá pra fora e também dei um banho de verniz spray nela completamente, que nem eu fiz com a outra peça. Eu quero que elas pareçam quase que elas foram resinadas, mesmo sem eu ter resina em casa para fazer esse processo. Para isso, você faz várias demãos bem devagarinho. Bom, a última coisa agora é colocar tudo junto. Eu não colei essa peça na base, eu colei o domo na peça verde, utilizando o Arnaldão. Eu vou chamar de Arnaldão agora, é isso. Eu tô gostando bastante de usar o Arnaldão para colar outras coisas no EVA e eu vou continuar com os testes para contar para vocês qual é o resultado. Eu espalhei um pouquinho com o dedo para ter certeza que não ia ficar nenhum blob maior e fixei o domo. Como eu comentei com vocês, eu não colei a peça, mas você pode usar cola quente para fixar ou outra cola, ou até colocar um imã ou alguma coisa assim nas duas peças e aí só trocar o elemento de dentro da moldura do item. E eu acho bem interessante essa ideia, porque aí você só precisa depois criar mais elementos para utilizar uma única moldura que você tem e ter menos trabalho na hora de fazer essa peça. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o micro-ondas tocando de fundo e assim que ficou a peça.
Se você quiser apoiar o projeto, dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro e torne-se um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. E esse projeto, né, os membros aqui do YouTube, ajudam o conteúdo aqui do canal a continuar existindo. Então se você gosta do conteúdo, dá uma olhada aqui embaixo e se torne um polvinho. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos. Vocês são maravilhosos, ajudam a gente a continuar criando conteúdo. E de verdade, muito obrigada por apoiar a gente agradece demais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu gostei bastante de fazer ela, foi bem divertido. Foi uma peça razoavelmente rápida de fazer também. Ela dá um visual bem bonito, é bem impactante. E a próxima peça que eu quero fazer, que eu comentei com vocês, que eu quero fazer da base quadrada que é triangular em cima, eu quero ver se eu consigo fazer ela com LED. Não sei se eu vou conseguir, porque ela é uma peça bem pequenininha. Eu queria usar resina, mas eu não sei se eu vou conseguir usar. Eu queria, na verdade, evitar usar acetato, porque eu tenho um pouco de alergia à resina. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o tutorial dessa outra peça que eu tô falando vai ser exclusivo pro pessoal do Clube Cosplay, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada, beijo e até a próxima. Ela tá tipo... que é minha razão, mano. Ok. A tampa tá com você, não tá? Uhum. Ok, eu já entendi. Ai, que co... Esperar a Dondoca comer agora.